conduza todas as coisas. Nós fazemos a nossa parte, Senhor, organizando, alinhando, colocando as coisas no lugar. Mas existe, meu Deus, algo que só o Senhor faz. E nós te clamamos agora: vem e faz, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, aquilo que o Senhor deseja trabalhar nessa noite, nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está aqui conosco, e na vida de cada pessoa que está conosco, através da internet, no YouTube, pelo ao vivo, ou algum outro momento que alguém vai ouvir essa mensagem. Senhor, trabalha de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Abba, Pai. Queridos, antes de nós entrarmos de forma profunda na temática Abba, Pai, eu gostaria de trazer uma introdução sobre a nossa ministração dessa noite. Antes de falar de Pai ou de Abba, Pai, eu quero falar para você, primeiramente, que o ser que nós adoramos, ele é conhecido por alguns nomes. O ser que nós invocamos, o ser que nós entronizamos, o ser celestial supremo que nós amamos, ele é conhecido por alguns nomes. E eu quero falar para você o primeiro nome pelo qual ele é conhecido. Para algumas sociedades, alguns nomes são mais fortes, são mais aceitáveis, é mais compreensível, mas a gente vai caminhar aqui em algumas nomenclaturas desse ser supremo a qual nós adoramos. A primeira nomenclatura dele é Deus. Diga comigo, bem forte, o coral. A gente conhece ele como Deus, a gente canta sobre Deus, a gente invoca a Deus, a gente ora a Deus. E lá no livro de Gênesis, eu gostaria que você acompanhasse comigo, na sua Bíblia, ou na tela, Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. É uma das nomenclaturas a qual nós o conhecemos. O primeiro versículo apenas, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1: no princípio criou os céus e a terra. No princípio criou. Queridos, a primeira nomenclatura sobre o ser supremo, criador de todas as coisas, é Deus. Ele é conhecido como Deus. E o Gênesis diz que lá no princípio ele criou todas as coisas. Então de já nós conhecemos ou entendemos que esse ser supremo, conhecido como Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Nós conhecemos a história da criação, e a história da criação diz que para Deus criar algumas coisas, ele disse: haja, e houve. Inclusive uma canção que nós cantamos, ela diz que antes que o haja houvesse, ele já era. Antes que houvesse o haja, ele já era. Para Deus criar algumas coisas, ele disse: haja, e houve. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e a parte seca, e houve a separação. Mas para Deus confeccionar outras coisas, ele teve um contato com isso. Quando ele foi criar o homem, quando ele foi criar a mulher, ele teve um contato. Ele criou um boneco, ele soprou nas narinas, e esse boneco se tornou alma vivente, como narra a criação de Adão,
o primeiro ser vivente, o primeiro homem da terra. E consequentemente, quando Deus decide criar uma companheira para esse homem, Ele tira uma costela, Ele faz um novo boneco, sopra nas narinas mais uma vez, e nasce a mulher. E Ele presenteia o homem com essa mulher, dizendo: essa é a sua companheira. E o próprio homem olha para aquela mulher e diz: essa é a minha companheira. E o nome dela vai ser Varoa. Diga comigo: varoa. Quem está perto da sua varoa aí, dá um glória a Deus. Quem está esperando a varoa, diga aleluia. Nem tu escapou aqui em cima. Tu vai para onde, Wayne? É o jeito de eu perguntar de novo, irmãos. Quem está esperando a varoa, diga aleluia. Senhor, eu quero orar neste momento, meu Deus, pelos jovens desta igreja. Senhor, em nome de Jesus, tudo que esteja anormal, Senhor, remove, apaga, deleta, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aleluia. O negócio é forte, irmãos. Vou perguntar o contrário. A varoa que está esperando o varão, diga amém. Não é à toa que tem país por aí pagando para alguém casar com as mulheres deles. A primeira nomenclatura de Deus, do ser supremo na Bíblia é Deus. Deus criou os céus e a terra. Irmãos, e o texto continua: Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse: Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. E o texto continua falando desse Deus que criou todas as coisas. Então, nós entendemos que o ser supremo, na verdade, o nome dele é Deus. Deus criador do universo. Deus que criou os céus. Deus que criou a terra e tudo que neles há. E nós procuramos amar esse Deus, honrar esse Deus, servir esse Deus, adorar esse Deus e tantas outras coisas, em honra a Ele, porque nós o reconhecemos como Deus, como ser supremo, como aquele que nos criou, como aquele que nos protege, como aquele que supre as nossas necessidades, porque Ele é Deus. E ao longo da caminhada, muitas pessoas encontram alguns jargões sobre Deus. Dentre eles, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é poderoso. Que mais? Deus é bom, Deus é fiel, Deus pode tudo. Para algumas pessoas são palavras de honra a Deus, para outros não passa de um jargão. Tem uma bem conhecida: Deus é mais. Tem gente, né, que aconteceu alguma coisinha, Deus é mais. Ixi, Deus é mais. Deus... Não passa de um jargão, irmãos. Não estou julgando, estou dizendo que dependendo de quem está falando, irmãos. Tem gente que quando diz Deus é fiel, ela está dizendo com todo o coração, irmãos. Falta é sair a lágrima do olho. Deus é fiel, eu sei. Mas tem outro que só sai da boca para fora. Vai dar certo, menino, Deus é fiel. Só um jargão, irmãos.
Mas pelo menos é melhor falar como jargão do que não falar, né? Ou então torcer para o outro time. Falando em time, tem até um flamenguista aqui conosco. A primeira nomenclatura sobre ele é Deus. A segunda que eu quero trazer para você é Senhor. Diga comigo. É a segunda nomenclatura pela qual nós conhecemos ele. Também em Gênesis capítulo 15, verso 2. Versículo 2 diz assim, olha: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Abrão reconhece a Deus como Senhor. Gênesis começa declarando, dizendo que ele é Deus. Criou Deus os céus e a terra. Abrão olha para ele e diz assim: Senhor soberano. É uma outra nomenclatura. Nós também procuramos amar o nosso Senhor. Primeiramente, reconhecê-lo como Senhor, amá-lo como Senhor, devotá-lo como Senhor, adorá-lo como Senhor. E a palavra Senhor, um dos significados que ela carrega é dono. Diga comigo, dono. Quando eu digo meu Senhor, eu estou dizendo meu dono. Você pode dizer isso para ele aí? Diga, meu Senhor. Agora diga o significado dela. Mais uma vez. Meu. Inclusive, irmãos, isso é tão verdade que a própria Sara, esposa de Abrão, ou de Abraão, ela se dirigia ao esposo como meu Senhor. Em outras palavras, Sara olhava para o marido e dizia o quê? Bom dia, meu dono. Você está perto do seu marido aí, varoa? Tem coragem de falar aí como Sara? É forte, né? Meu Senhor, meu dono. Estou vendo alguns olhares ali românticos, outros nem tanto. Pastor, o senhor não caça confusão. Deus e Senhor. Se nós formos buscar versículos aqui, nós vamos encontrar, irmãos, centenas de versículos que declaram que ele é Deus, versículos que declaram também que ele é o quê? Senhor. Nós poderíamos citar um dos nomes dele, que é Yahvé, traduzido significa Josué, que traduzido significa salvação, que traduzido significa Yeshua, que traduzido significa Jesus. Essa é uma outra nomenclatura dele, salvação. O nome dele é salvação. E tantos outros. Eu já entrei aqui para a linha do hebraico, do aramaico. E a gente, se nós entrar nessa linha aí, são muitos os nomes. Adonai, Elohim, Yahvé, o único Deus. São muitas as nomenclaturas, mas todas são a tradução do que nós estamos falando aqui: Deus e Senhor. Diga comigo, meu Deus e meu Senhor. A gente pode até fazer uma junção das duas, né? Meu Deus e meu Senhor. Queridos, uma coisa que eu posso falar para você aqui é que de fato
o nosso Senhor e Deus, Ele é digno de toda reverência, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno da nossa dedicação, Ele é digno da nossa adoração. Ele é o nosso Senhor e Deus, Deus e Senhor. E sabe uma coisa interessante? Quem está com a Bíblia aí, pega ela aí. Folheia a sua Bíblia aí, só dá uma folheada na sua Bíblia aí. Folheou? Olha o barulhinho dos papéis. O dia desse a Elaine falou aqui, né, que ela ama esse barulho aí. Mas sabe de uma coisa? Lá no passado, ou talvez ainda hoje, existem grupos de pessoas que antes de pegar essa Bíblia, eles lavariam a sua mão 7 vezes. 7 vezes. Para depois tocar nessa página. Sabe por quê? Em honra ao Senhor e Deus. Só para triscar na página, lavava a mão 7 vezes. Hoje tem muita gente que tem 3 dessa em casa, nem lê, não quer. Imagine lavar a mão. Por que é que eu estou tocando nesse assunto, irmãos? Porque eu estou falando de Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o único Deus, o Deus que neste exato momento, enquanto Ele está sendo adorado por nós aqui na terra, Ele também está sendo adorado nos céus, pelos querubins, pelos serafins, pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes. Ele está lá nesse momento sendo reverenciado pelos seres celestiais, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque de fato eles reconhecem a santidade dEle, porque de fato eles reconhecem o poderio desse Deus que é extraordinário. Então, entendendo que Ele é santo, Ele é excelso em poder, Ele é maravilhoso. Pastor, então qual seria a forma correta de eu me dirigir a esse Deus? Tendo em vista que Ele é todo poderoso, tendo em vista que Ele é santo, tendo em vista que Ele é adorado pelos seres celestiais, que também são santos, como Ele. Então, de que forma eu deveria me dirigir a esse Deus? Eu preciso voltar à tradição para lavar as minhas mãos 7 vezes, para tocar na Bíblia? Eu preciso limpar a minha boca antes de pronunciar o nome dEle? Eu preciso ir à presença dEle com toda reverência e cuidado? Calma, já já eu vou dar essa resposta. Entendendo que Deus é uma autoridade suprema, que roupa eu deveria usar para chegar na presença dEle? Se hoje nós formos entrar em um tribunal, nós não entramos com qualquer roupa. Sabe por quê? Porque tem uma regra lá, tem uma autoridade suprema lá naquele tribunal. A prova disso é que quando aquela autoridade vai adentrar no tribunal, todos precisam ficar de pé, sim ou não? Pastor, então peraí. Então, se diante de um juiz eu tenho que estar bem arrumado, então imagine de Deus. Então, se diante de um juiz eu preciso me colocar de pé só para ele entrar dentro de uma sala, imagine diante de Deus. Se diante de uma autoridade terrena
Se diante de um presidente da república eu preciso me comportar de uma forma específica, que é uma autoridade, mas também é natural como eu, imagine como eu preciso chegar diante de Deus. Então talvez a forma de falar com Deus, entendendo que Ele é tudo isso e muito mais, seria: Ilustríssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a qual nenhum é maior que o Senhor, eu gostaria de nessa noite me dirigir com toda a educação ponderada diante de vossa excelentíssima presença, para te pedir isso. Seria dessa forma? Diante de Deus, sim. Diante do Senhor, sim. Mas não diante do Abba. É o terceiro nome que eu quero falar para vocês essa noite. Diante de Deus, seria toda essa reverência. Diante do Senhor, também. Mas não diante do Pai. Imagine só, pai. Você que é pai que está aqui. O seu filho chega para você e diz: com licença, ilustríssimo Senhor meu Pai, eu gostaria de um momento da vossa preciosa atenção para o vosso humilde filho lhe pedir, me dá R$5. Me responda aí, pai, o que você diria para o seu filho? Hã? O que você diria para o seu filho? Me diz aí, vai. No mínimo você diria assim: meu filho está bem? Meu filho tomou o remédio? O remedinho, a pílula, o chá? Ninguém chega diante de um pai dessa forma, irmãos. Um filho chega diante de um pai e diz assim: pai, me dá. Oi pai, me dá? Oi pai, cheguei, como foi seu dia? Meu dia foi legal. Sabe quem foi que fez isso? Jesus. Jesus, ele pregou sobre Deus. Jesus, ele pregou sobre o Senhor. Mas quando ele foi pregar sobre o Pai, os judeus se endemoniaram deles mesmos. Blasfêmia! Ele está chamando Deus de Pai. Queridos, e isso era um ultraje, era um absurdo para o judeu. Um ser humano olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Pastor, no Antigo Testamento alguém se pronunciou a Deus como Pai? Sim, mas como Pai Criador, como o Pai Provedor, como o Pai que cuida. Mas Jesus, ele chega e traz um novo entendimento. Ele chega e traz, na verdade, a revelação genuína acerca da terceira face desse Deus e desse Senhor. O conceito de Deus Pai está sendo tão distorcido nos últimos dias, que somente a Bíblia pode dizer a verdade sobre Deus. Este Deus que é Deus soberano, o Deus criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, o Deus santo e tudo mais que a Bíblia diz sobre Deus. Ele é tudo isso. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é santo, Ele é magnífico, mas Ele também é Pai. Para mostrar que é importante saber que Deus é Pai, vamos voltar aos tempos bíblicos.
No Antigo Testamento, o povo de Israel não tinha essa noção de Deus. Eles tinham a noção do Deus, Criador de todas as coisas. Eles tinham a noção do Senhor, digno de ser adorado, digno de ser invocado. A palavra Pai, referindo-se a Deus, somente aparece 8 vezes no Antigo Testamento. E mesmo assim, no sentido de chefe do povo de Israel, ou no sentido de criador. Meu pai, meu chefe, meu pai, meu criador, o que me fez, estou às ordens, pai. Qual é a ordem para agora? Queridos, e muitas pessoas ainda hoje visualizam Deus e Senhor como esse pai chefe, esse pai carrasco, esse pai que está com a vara na mão, esse pai que qualquer deslize do filho, ele está ali para açoitar, ele está ali para punir, ele está ali para amaldiçoar. Já no Novo Testamento, a palavra Pai, referindo-se a Deus, aparece 272 vezes. Você pode dar um glória a Deus? O sentido é, lembra do sentido da palavra Pai no Antigo Testamento? Sentido de chefe e de criador. Quando a palavra vem Pai para o Novo Testamento, ela vem no sentido de intimidade. Aleluia! De criador e chefe, passa para um pai íntimo. Um sentido de intimidade com Deus. Para os judeus, era algo inconcebível, algo inaceitável. Eles entendiam que ninguém poderia se referir a Javé dessa forma. Isso era uma verdadeira blasfêmia. Inclusive esse foi um dos motivos pelo qual levou Jesus a ser perseguido. Por ele se intitular Filho de Deus e chamar Deus de Pai. Os fariseus, os saduceus se iravam com aquela situação, com aquela pregação, com aquele entendimento de Jesus, e por ele propagar isso também. Então soava como uma blasfêmia para o judeu. E para deixar os judeus mais furiosos, vem Jesus que se refere a Deus como? Eu acho que Jesus fez de propósito. Na verdade era o papel dele, né? Trazer o ensinamento que nós precisávamos. Jesus achou pouco injuriar os judeus, chamando Deus de Pai. Aí ele acrescentou um pouco mais ao discurso, quando ele diz: Abba, Abba, Pai. Pai significa uma coisa. Pai, o que é que significa pai? Pai é pai. Mas quando eu digo Abba, Pai, eu estou dizendo Paizinho querido. Oh, irmãos. Os judeus zangavam com essa expressão de Jesus, quando Jesus dizia Abba, Pai, que traduzido significa Paizinho querido, ou papai. Tem gente que não consegue chamar Deus nem de pai, irmãos. Você sabia disso? No curso de cura e libertação que nós oferecemos aqui na igreja, na ficha desse curso, tem 2 perguntas no final dessa ficha. Uma das perguntas diz: você tem certeza da salvação?
A segunda pergunta diz: você reconhece Deus como Pai? Pastor, qual o motivo da segunda pergunta? Porque tem muita gente que não reconhece. Pastor, eu reconheço Deus como Deus, eu reconheço Deus como Senhor, mas eu não enxergo Ele como Pai. E eu vou te dizer um dos motivos. Quem hoje não consegue reconhecer a Deus como Pai, faça uma avaliação do seu histórico. Provavelmente você teve problema com seu pai terreno. Mas eu estou aqui para te dizer essa noite que o Pai do céu não teve nada a ver com a situação adversa que você teve com seu pai da terra. Você querendo ou não, Ele é o teu Pai. Você querendo ou não, Ele é o teu Abba Pai. Se você não tem coragem de chamar Ele de paizinho, Ele tem coragem de te chamar filhinho. Aleluia. É uma relação próxima, de intimidade mesmo. Essa revelação que Jesus trouxe é ainda mais profunda, pois não só Jesus pode chamar Deus assim, como eu e você. Pastor, será se só Jesus é filho de Deus? Não. Pastor, será se só Jesus pode chamar Deus de Pai? Não. Será se só Jesus pode chamar Deus de Abba Pai? Não. Ele abriu o véu e nos deu livre acesso para sermos também filhos herdeiros de Deus, pelo qual o chamamos Abba Pai. Para muitas pessoas é fácil dizer: eu amo o meu pai, o nome dele é Cassimiro. Eu amo o meu pai, o nome dele é Ralph. Mas para algumas pessoas é difícil dizer: Pai do céu, eu te amo. Porque essa pessoa nunca compreendeu que esse Deus, que é Senhor, Ele também é Pai. E Ele chama eu e você para uma intimidade com Ele. Sabe, queridos, um dos textos bíblicos que eu tenho aqui é um texto bíblico muito conhecido, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele não disse ninguém vem a Deus. Ele não disse ninguém vem ao Senhor. Ele não disse ninguém vem a Yahvé. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é o caminho de volta para Deus. Jesus não é o caminho de volta para o Senhor. Ele é o caminho de volta para o Pai. Ele é o caminho de volta para o Abba. Se precisasse ser gerado um caminho só para Deus, irmãos, não precisava Jesus descer. Se precisasse de um caminho só para o Senhor, não precisava Jesus descer. Ele desceu porque o caminho que Ele tinha para abrir era para o Pai. Com quem você se relaciona hoje? Com Deus, com o Senhor, com o Pai ou com os três de uma vez? Se porventura existe alguém nesse lugar que nunca teve a liberdade ou a coragem de chamar Deus de Pai, vai chamar hoje.
Se alguém nesse lugar tem uma trava acerca do Abba, essa trava vai quebrar hoje, na autoridade do nome de Jesus. Hoje, dia dos pais, naturalmente falando, nós sairemos daqui íntimos com o Pai do céu, em intimidade com o Papai do céu, aleluia. João 3:16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Diga comigo, unigênito. Sabe o que significa unigênito? Único filho. Pastor, então peraí. Se a Bíblia disse só nesse texto 2 vezes que Jesus é unigênito, então ela está dizendo que só Ele é filho de Deus. Calma, que ainda tem mais. Nesse texto bíblico, vemos que Deus tem somente um único filho, Jesus. Então como podemos chamá-lo de Deus Pai? Jesus, de unigênito a primogênito. A palavra unigênito significa único filho. Já a palavra primogênito significa filho mais velho. Quem pegou? Unigênito significa único filho. Primogênito significa o primeiro filho. O segundo é o Carlos. Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Quem é o quinto filho de Deus que está aqui essa noite? Aleluia! Primogênito, o primeiro de muitos. Isso é algo maravilhoso. Jesus nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus, e está aí disponível a todos, bastando receber a Jesus e ser transformado pelo Espírito de Deus. Pastor, então todo ser humano é filho de Deus? Não. Mas algumas pessoas entendem que sim. Quando a gente está evangelizando por aí, vamos aceitar Jesus? Não, eu já aceitei. Quando? Não, quando eu nasci, já nasci com Ele. Bora se tornar filho de Deus? Não, já sou. Quem já ouviu alguém dizendo isso? Bora se tornar filho de Deus? Não, eu já sou. Todo mundo é filho de Deus. Não é o que está escrito na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que só é filho de Deus quem recebe o Filho de Deus. Só se torna filho de Deus quem reconhece o Filho de Deus, chamado Jesus, e é transformado pelo Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o Filho de Deus, Jesus, diz amém. Quem não recebeu, vai ter a oportunidade de receber hoje. Quem crê diz amém. Pastor, mas eu sou gente boa. Toda mãe acha isso dos filhos, né? Eu sou gente boa, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Você pode ser quem você quiser, você pode ser a melhor pessoa da terra, mas se não reconhecer o Filho de Deus, não se torna filho de Deus. Não é essa igreja que está dizendo, não é o pastor Carlos que está dizendo, é a Bíblia Sagrada, irmãos, que está dizendo isso. Eu preciso me aproximar de Jesus, reconhecer que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele é o Filho de Deus unigênito e também o primogênito. Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu irmão mais velho. Aplauda de verdade a Ele. Glória a Deus.
Ele é tudo isso para nós, igreja. Quem se torna filho de Deus? João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus assinou o decreto. Ele disse: eu assino, e todos aqueles que se achegarem a mim serão meus irmãos, filhos de Deus. Aleluia. O ministério de louvor pode subir, por favor. Queridos, eu quero trazer alguns textos bíblicos para você, na qual Jesus nos ensina acerca do Pai. O primeiro deles é Mateus capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Vocês orem assim. Ele não disse, diga Deus nosso, Senhor nosso. Ele disse, vocês dirão assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial, diga comigo, diga, Pai natural, Pai terreno, Pai humano, o vosso Pai Celestial também não lhes perdoará. Mas, se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Ou seja, em um versículo ele diz que nós só seremos perdoados por quem? Se nós perdoar os nossos irmãos. Forte, né? A Bíblia diz que se eu não perdoar o Van, Deus não me perdoa. Deus não, o Pai Celestial não me perdoa. Então já quero liberar perdão aqui por Van. Aleluia. Outro texto bíblico, Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas para quem lhe pedir. Mais um ensinamento de Jesus, falando que nós temos um Pai lá em cima, e ele fala com o Pai terreno. Ele olha para o Pai terreno e diz assim: olha, Carlos, se você que é mau, você procura dar coisas boas para o Christian, teu filho, imagine o Pai do céu, quanto ele não te abençoará. Aleluia. Diga comigo, eu tenho um Pai no céu que está pronto a me abençoar. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus com o versículo que eu já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fique de pé, por favor. Eu quero te dizer essa noite que o teu pai natural, ele pode falhar, ele pode mudar, ele pode trair, ele pode se esquecer, ou ele pode se ausentar. Mas eu também quero te dizer essa noite, ouça bem, o Pai Celestial que eu e você temos, ele não falha, ele não muda, ele
se esquece e Ele não se ausenta. Ele está sempre presente. Pai, o amor que achei jamais